e eu quero conversar com você sobre alguns efeitos da pandemia. Eu vou falar uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás e que talvez surpreenda você, porque pode ter relação com tudo isso que nós estamos passando nesse momento. Eu, esses dias, estava pensando sobre alguns efeitos, algumas consequências de tudo que nós estamos vivendo, e eu me lembrei deste fato. Esse fato aconteceu, eu devia ter uns 10 anos de idade, uns 10 anos de idade. Eu já frequentava o terreiro da minha mãe, a minha mãe tinha um terreiro de Umbanda, na época tinham poucos médiuns, e eu frequentava esse terreiro como cambono. E como tínhamos poucos médiuns naquela época, a cabocla Iracema, que é a cabocla que minha mãe recebia enquanto estava encarnada, a cabocla Iracema, ao final de cada sessão, ela se sentava e conversava com todos os médiuns. Às vezes ela conversava sobre a sessão, como tinha sido a sessão, às vezes ela dava conselhos, e numa dessas conversas, a cabocla Iracema disse uma coisa que eu nunca esqueci, tanto que eu estou aqui repassando para vocês hoje, 40 anos depois. Em uma dessas conversas ao final da sessão, ela falou assim para todos os médiuns: vai chegar um dia em que nós, os guias, ela se referiu a nós, né, os guias, vai chegar um dia em que nós não poderemos baixar e que vocês vão ter que superar essa fase, buscando a força em vocês, buscando força nas instruções espirituais que vocês tiverem aprendido com a gente até lá. Ou seja, ela falou que ia haver um período no futuro em que nós não iríamos poder receber os nossos guias, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, e que nesse período, quando esse período chegasse, ia ser um período difícil e que a gente ia ter que buscar força em nós mesmos. E que a gente iria ter que buscar força também em tudo aquilo que a gente já tivesse aprendido com os nossos guias durante esse tempo inteiro. Então, os nossos guias, durante esse tempo inteiro, iriam nos ensinar muitas coisas, mas ia chegar um momento em que eles não poderiam estar presentes para nos relembrar o que eles ensinaram. A gente que ia ter que buscar essas informações. E aí, quando ela falou isso, essa frase dela caiu como uma bomba ali na sessão, né? Eu lembro até que alguém perguntou assim: mas, dona Iracema, se não vai ser possível receber os guias, como que a gente vai ter orientação? Porque todo mundo está acostumado a se consultar, né? Tem algum probleminha, vai se consultar, procura o guia. Está triste, bota a cabeça no ombro do guia para o guia consolar. Então eu me lembro que alguém perguntou como que a gente vai ter orientação. E a cabocla falou, ela respondeu: olha, nós vamos estar perto de vocês, mas nós estaremos impedidos. Eu lembro dela ter usado essa palavra, estaremos impedidos de baixar. Então, aí ela continua aconselhando, né? Então vocês prestem muita atenção em tudo que os guias ensinarem até lá. Aprendam direitinho tudo que nós ensinarmos, porque vai ser uma época difícil e vocês, se tiverem aprendido bem, vocês vão passar melhor por esse período. Vocês vão ter que contar com aquilo que vocês aprenderam e se ajudando mutuamente, um ajudando o outro, um lembrando ao outro alguma coisa, um dando suporte ao outro. Quer dizer, eu não sei exatamente se a cabocla se referia a esse período que nós estamos vivendo, 40 anos depois, mas se encaixa perfeitamente em tudo que a gente está passando nesse momento. E esse assunto foi tão impactante, né, naquela época que ninguém perguntou mais nada. A sessão acabou naquele momento, mas eu não esqueci. Eu não esqueci, e quando eu estava refletindo sobre a pandemia, agora eu me lembrei disso. Esses dias eu estava pensando e vi que as palavras da cabocla se encaixam perfeitamente nesse momento atual que a gente está vivendo, durante o qual muitos dos nossos terreiros estão fechados, fechados até por orientação dos próprios guias, que se preocupam conosco, que se preocupam com o nosso bem-estar. E os nossos guias, por isso, não estão podendo baixar. E o que, que eu percebo enquanto dirigente espiritual, enquanto recebo muitas informações de muita gente, eu percebo que tem muita gente descompensando emocionalmente por causa disso, de não poder estar em contato direto, recebendo guia, ou conversando com guia, ou tendo o ombro do guia para encostar a cabeça e chorar. A quantidade de pessoas que está descompensando não é fácil, não é brincadeira. Pessoas, inclusive, que têm muito tempo de instrução espiritual, pessoas que têm muito tempo de umbanda, ou pessoas que têm muito tempo de estudos espíritas, se descompensando agora. Então, o que a cabocla tinha alertado ali, olha, aproveitem essas instruções, assimilem as instruções, porque um dia vai ter a prova.
e você vai ter que escrever lá na prova o que você aprendeu. Se você não escrever, você é reprovado, você vai sofrer. E o que nós estamos vendo de gente sofrendo agora nesse momento, pela falta do terreiro, pela falta do contato espiritual, não é brincadeira. E a falta do terreiro e do contato espiritual, às vezes, aumenta ainda mais a angústia por tudo que está acontecendo. Então, a cabocla alertou sobre isso que estaria acontecendo anos depois, mas ela também disse o que a gente deveria fazer. Ela disse para a gente aplicar na nossa vida, quando isso acontecesse, quando esses momentos chegassem, ela disse para a gente aplicar o que os nossos guias nos ensinaram esse tempo inteiro. Os nossos guias não estavam esses 40 anos de bobeira junto a nós. Não estavam ali simplesmente passando, simplesmente perdendo tempo. Eles estavam nos ensinando coisas o tempo inteiro. É a hora da gente usar o que os guias nos ensinaram. E como eles nos ensinaram. Quantas coisas nós aprendemos nos nossos terreiros durante tanto tempo. Por que a gente não usa agora? E eu tenho percebido que as pessoas que mais se descompensam emocionalmente, psicologicamente, devido ao afastamento do terreiro, são justamente aquelas que aplicam menos o que os nossos guias ensinaram esse tempo inteiro. E como eu estava falando, pessoas às vezes antigas na Umbanda, ou que têm muito conhecimento de estudo espírita lá no kardecismo, e que não aplicam aquilo, não conseguem aplicar o que aprenderam na sua vida atual e se descompensam muito mais facilmente. Então eu queria relembrar para todos nós tudo aquilo que os nossos guias têm nos ensinado ao longo desses anos e que a gente deveria fazer força para a gente aplicar nesse momento. A maior dor de muita gente é porque não está podendo ir ao terreiro. E ao terreiro é ótimo. E ao terreiro a gente se encontra com os nossos irmãos de santo, a gente vê o vovô, vê a vovó, abraça o vovô e a vovó, a gente conversa com o Exu, a gente se distrai, a gente recebe instruções, isso é ótimo. Então, os nossos guias sempre nos ensinaram o seguinte: a religião, a prática religiosa, ela nos auxilia na nossa caminhada porque ela nos instrui, mas nós não podemos usar a prática religiosa o tempo inteiro como muleta. Ela funciona, a religião e a prática religiosa têm a função de nos instruir, de nos tornar seres humanos melhores, de tirar dúvidas sobre o futuro espiritual. Mas a gente não tem que usar como muleta. E aí, se a gente usa como muleta, no momento que a gente não pode usar aquela muleta, a gente cai. Não é isso a função da religião. Aliás, a gente não pode usar nada como muleta, não é só a religião. A gente não pode usar nada como muleta, a gente tem que aprender o que a religião tem a nos ensinar, o que aqueles conceitos espirituais que nós recebemos modificam em nós, nos fazem crescer. Então a gente tem que aprender aquilo e a gente tem que usar as nossas pernas para caminhar. A gente não tem que depender de nada. Eu sou dirigente espiritual, eu tenho 40 anos de terreiro, e imagina se eu usasse esses meus 40 anos como muleta para eu ficar bem. Não é isso. A gente não pode usar a religião, a prática religiosa como muleta. E isso os guias nos ensinam. Se eles nos ensinam, é a hora da gente praticar. Então, estarmos fora do terreiro nesse momento pode nos chatear. É claro, a gente gosta de estar em contato com as pessoas, de receber o abraço do vovô, mas não deve ser causa para a gente tombar, nem para a gente parar de andar. A espiritualidade não está no templo. A espiritualidade não está na prática religiosa em si. A espiritualidade está dentro de nós e os nossos guias ensinam isso para a gente. A gente tem que encarar a prática religiosa como algo que nos dá instruções para a gente crescer, mas não como muleta, não como suporte o tempo inteiro na nossa vida. Então, agora que a gente não tem essa muleta, que a gente não tem este suporte porque não está podendo praticar, é a hora da gente permanecer em pé. É a hora da gente entender a espiritualidade está em mim, não está no templo. A espiritualidade não está no momento em que eu estou cantando e batendo palma lá para o meu orixá, para o meu guia. A espiritualidade está em mim, meu orixá está em mim, meu caboclo, meu contato com o meu caboclo está em mim. Eu tenho que ficar bem comigo, eu tenho que ficar bem com a espiritualidade, porque a espiritualidade está em mim. E assim como a espiritualidade está em nós, uma outra coisa que os nossos guias nos ensinam e que a gente esquece de praticar, e hoje faz falta, é que a nossa consciência também está em nós. Então, mesmo sem ter os nossos guias baixando, nós temos plena condição de tomar todas as decisões na nossa vida e elas serem corretas.
porque nós temos consciência, os nossos guias, esse tempo inteiro, eles ensinam, olha, você tem condições de raciocinar sobre os seus caminhos, você tem condição de tomar as melhores decisões, eles nos ensinam a pensar. Então, a gente que é viciado em se consultar com guia e não faz nada sem perguntar para o Exu se deve ou se não deve fazer, essas pessoas nesse momento estão tendo dificuldade, porque não está lá o Exu para dizer se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Mas não é isso o que os nossos guias ensinam. Eles, claro, estão sempre dispostos a nos orientar. Eles vão estar sempre, quando tivermos consultas outra vez, vão estar sempre lá para nos ajudar a tomar decisão. Mas eles nos ensinam que o melhor não é terceirizar as decisões, e sim desenvolver a nossa própria capacidade de análise, a nossa própria capacidade de aprender e de raciocinar sobre a nossa vida e de assumir as responsabilidades sobre os nossos atos. Quem não conseguiu aprender esse ensinamento que eles dão há anos, há décadas, hoje talvez esteja em dificuldade, esteja sentindo falta daquele caboclo, daquele preto velho, daquele Exu, para estar o tempo inteiro falando o que a pessoa deve ou não deve fazer. Mas não é isso que os nossos guias nos ensinam. E a hora de aplicar o que eles realmente ensinam é agora. Uma outra coisa que eles ensinam é que nós não precisamos de colo o tempo inteiro. De vez em quando é uma coisa. Agora a gente não precisa de colo o tempo inteiro porque a força está em nós. Ante as maiores dificuldades da vida, nós temos que ir adiante. Ninguém é coitadinho. Isso eles sempre ensinam. Ninguém é coitadinho. Nós temos as nossas dívidas, nós temos os nossos karmas e nada nos é dado que nós não possamos superar. Senão Deus seria injusto se ele desse para você uma dificuldade maior do que você pode superar. Então temos que sim encontrar essa força. Essa força está dentro de nós. Só que a gente prefere deixá-la adormecida, a gente prefere muitas vezes não buscar essa força dentro de nós e esperar que ela venha de outro para nós. A gente espera que o outro venha nos fortalecer. E aí, quando a gente se acostuma a fazer isso, nos terreiros, por exemplo, que por qualquer coisa, eu vou buscar força no caboclo, eu vou buscar força no Exu, eu vou buscar força no colo do vovô, da vovó. A gente às vezes esquece que a gente pode buscar força em nós mesmos. E a hora da prova é agora. Agora é a hora da gente mostrar o que a gente aprendeu. E se a gente não aprendeu, a gente não tem que mostrar. Então eu quero lembrar para vocês, os nossos guias, o que eles nos ensinaram esse tempo inteiro. Que nós somos fortes, que ninguém tem nem mais e nem menos do que merece. A força está em nós. Não há nada que nos aconteça sem que a gente tenha condições de passar. Você tem condição de passar pelo que você está passando. Eu tenho condições de passar pelo que eu estou passando. Senão Deus seria injusto. Então, momentos de tristeza são compreensíveis, afinal, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Momentos são uma coisa. Momentos são compreensíveis. Agora, querer que alguém fique consolando o tempo inteiro é perda de tempo. O melhor é levantar a cabeça, enfrentar as situações de frente. É para isso que as situações acontecem na nossa vida, para você compreender como que você é forte. Agora, se você não se dá essa chance de compreender o quanto você é forte, você nunca vai descobrir isso. E às vezes você pode estar passando por alguma situação muito difícil, justamente para você perceber a força que você tem. Aproveite esse momento, levanta a cabeça, console a você mesmo, conforte a você mesmo, estimule a você mesmo, sem depender do vovô, da vovó, do caboclo, do Exu o tempo inteiro para falar para você que você pode. Convença-se, você pode, você consegue. Então, colo de vez em quando é uma coisa, mas a gente não pode esquecer que a força está em nós. E que Deus nos dá as provações que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, muitas vezes, para a gente perceber isso, que nós podemos passar por cima. E por falar em provações, tem uma outra coisa que os nossos guias nos ensinaram muito esse tempo inteiro, em que eles podiam estar presentes o tempo todo. Daqui a pouco voltam a poder estar presentes, mas durante todo esse tempo, eles nos ensinaram a ter entendimento dessas coisas ruins que acontecem com a gente. Eles sempre nos estimularam a gente a entender que as coisas ruins só acontecem com a gente. Eles nos ensinaram a entender as coisas ruins que acontecem com a gente, sob uma ótica racional, sob uma ótica espiritual. Eles nos ensinaram a entender essas coisas ruins que acontecem com a gente, compreendendo que tudo tem uma causa
que nenhum de nós recebe nem mais nem menos do que a gente precisa ou do que a gente merece. Ah, tá difícil demais a situação, mas a gente precisa daquilo, porque se a gente admitisse que aquilo que a gente está recebendo nesse momento não tem uma causa, seria admitir que Deus é injusto, seria admitir que Deus é sádico, que quer ver a gente sofrer por nada. Então, por mais difícil que seja a situação que você está passando, entenda, isso tem uma causa, você precisa disso. Não adianta ficar reclamando. É hora da gente botar a cabeça para cima, é hora da gente encarar os desafios de frente. De vez em quando a gente dá aquela paradinha para respirar. Ufa, a gente tenta se confortar a nós mesmos, mas depois a gente tem que seguir adiante. Com essa consciência espiritual, essa consciência racional, não adianta lamentação. Isso não vai mudar nada. Não adianta ficar para baixo. Não adianta ficar falando por quê? Por que comigo? E agora? Como será? Isso não adianta. Isso resolve alguma coisa? Isso só mexe para pior com os nossos sentimentos. É hora de levantar a cabeça. Você pode. Nós podemos. Senão nós não teríamos recebido esta aprovação neste momento. Tudo tem uma causa. Então, o que a gente recebe tem uma justificativa. Não adianta reclamar. E o momento em que aquilo vai acontecer é um momento em que nós podemos passar por aquilo. Senão, Deus seria sádico. Uma outra coisa que os nossos guias sempre nos ensinaram esse tempo todo e que está na hora da gente aplicar, agora, repetindo aqui o que eu falei agora há pouco, os nossos guias nos ensinaram, têm nos ensinado muitas coisas ao longo de décadas de contato nos terreiros. E agora que eles não podem estar presentes, é a hora da gente aplicar. Mostrar para os nossos professores, olha, aprendi direitinho a lição, vocês vão ter orgulho de mim, porque eu vou conseguir passar por isso. E uma outra coisa que eles nos ensinaram é a ajuda mútua. Assim como a Cabocla Iracema falou lá no começo da nossa conversa, da gente depender uns dos outros, da gente se ajudar mutuamente. E os nossos guias sempre nos ensinaram aqui a importância de nós nos ajudarmos uns aos outros. Né? A caridade é a palavra-chave da Umbanda. E nessa fase que a gente está passando, é importante que a gente pratique isso, não apenas em termos físicos, como, por exemplo, ajudando aquelas pessoas que estão em dificuldades econômicas, ajudando aquelas pessoas que precisam comer e que às vezes não estão conseguindo comer, mas também em termos emocionais, como eu estou fazendo com você agora. Ah, está ajudando? Como ajudando falando que eu tenho que resolver os meus problemas, que eu tenho que levantar a cabeça? Às vezes é preciso a gente sacudir, às vezes é preciso a gente chacoalhar alguém para esse alguém mostrar que ele pode passar por aquilo, para esse alguém perceber que ele tem força, mais do que ele pensa, que ele não precisa contar com alguém empurrando o tempo inteiro. Então, até isso que eu estou falando com você, que você pode passar por isso, que você tem força, que você tem que usar mais a razão, menos as emoções num momento de dor, até isso também é uma ajuda. O consolo também é uma ajuda. Você confortar alguém no momento de dor, se aquela pessoa estiver precisando, também é uma ajuda. Então, existem várias formas da gente se ajudar mutuamente. Ninguém é de ferro o tempo inteiro. A gente precisa de alguns momentos, em alguns momentos de um colo, sim, mas não o tempo inteiro. Né? Então, é nessa fase que nós passamos que é importante que a gente pratique essa ajuda mútua, essa solidariedade, porque além de nós estarmos ajudando alguém a caminhar, a transpor as suas próprias limitações, a gente também está se sentindo útil com aquilo. A gente está se sentindo parte integrante de um todo que está no meio de uma provação terrível. E a gente está contribuindo para que este todo se recupere o mais rápido possível. Se eu pareci um pouco frio até agora, nas coisas que eu falei, eu vou parecer mais ainda com o que eu vou falar agora. Eu vou parecer ainda mais frio e mais insensível. Mas é seguindo aquilo também que os nossos guias nos ensinam, de olhar as coisas sob uma ótica racional e uma ótica com uma consciência espiritual. Então, a forma como eu vou falar vai ser aquela forma da consciência espiritual. Nós estamos vendo aí uma série de pessoas desencarnando próximas a nós. E nós acabamos sofrendo com isso. Às vezes, pessoas parentes, pessoas que a gente gosta, desencarnando por conta da pandemia. Mas os nossos guias também nos estimulam a consciência espiritual. Uma consciência espiritual, por exemplo, que nos informa que ninguém morre, que a vida é eterna. Eles nos ensinaram isso por décadas.
É a hora da gente aplicar, fazer força para entender isso, entender que a morte é ilusória, que o espírito é eterno, que continua existindo. A gente entendendo isso vai minimizar a nossa própria dor. Então, a gente, quando a pessoa desencarna, a gente parece que esquece tudo que a gente tem aprendido por 40, 50, 60 anos dentro dos terreiros. Se a gente conversa com um guia incorporado, só isso já provaria a existência de um espírito, porque afinal é um espírito que está conversando com a gente. Por que é que a gente sofre tanto quando alguém morre? É a hora agora que a gente está passando por esse momento tão difícil. É a hora da gente lembrar de todas as informações, de todos os aprendizados espirituais que a gente tem recebido. É a hora da gente colocar em prática, como a dona Iracema falou lá no começo da nossa conversa, o nosso guia não vai estar incorporado em alguém agora para nos consolar pelo desencarne de alguém. Então, se a gente não vai ter o vovô para falar, filho, fica calmo, filho, você vai se encontrar no futuro. Se a gente não tem o vovô, o caboclo para falar isso, a gente tem que lembrar que isso já era falado há muito tempo e tentar assimilar essa informação. E outra coisa que os nossos guias sempre nos ensinaram em relação ao desencarne, por mais frio que isso possa parecer, ninguém vai antes do seu momento. Todos nós temos o nosso momento para desencarnar, ninguém vai de véspera. Então a gente às vezes tem a impressão de que poderia ter sido evitada a morte de alguém. Não poderia. Nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Nenhum de nós morre sem que seja o momento de morrer, o momento de desencarnar. E o momento de desencarnar acontece porque chegou o fim das provações daquela pessoa, chegou o fim do seu sofrimento, ela cumpriu a sua missão. Então, isso os nossos guias nos ensinaram esse tempo inteiro. Vamos nos esforçar para praticar esse entendimento. É a hora da prova. As lições foram dadas, agora está na hora da prova. E uma outra coisa que os nossos guias sempre nos ensinaram e que a gente às vezes esquece é o poder da oração, né? Qual guia nunca ensinou que a oração é importante? Qual guia nunca falou assim, meu filho, feche seus olhos, faça uma prece, meu filho, peça a Deus? Qual guia que nunca falou isso? Então, se todos os nossos guias nos ensinaram o valor da oração, é hora da gente praticar. É hora da gente colocar em prática que a gente aprendeu que a oração é importante. É hora até da gente, é hora da gente vibrar para que a gente busque forças. É hora da gente orar para que a gente também fortaleça outras pessoas com a nossa oração. É hora da gente orar para a gente se conectar com as vibrações dos nossos guias. Eles não vão baixar, mas a gente pode se conectar com eles e receber boas vibrações, receber boas energias, receber intuições para que a gente resolva mais fácil as nossas questões. É hora da gente vibrar, orar e vibrar pela humanidade, para contribuir ativamente com o socorro da humanidade, com a cura da humanidade. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se entrega à ociosidade espiritual, porque já que não está indo ao terreiro, a gente esquece o poder da oração, a gente se esquece o poder que a gente tem em nós de nos conectarmos mentalmente com Deus, com o mundo espiritual e daí obter auxílio para nós mesmos. E aí, quando a gente se entrega a essa ociosidade espiritual, aí a gente se sente mais ainda abandonado. Então, minha gente, eu lembrei aqui algumas coisas que os nossos guias nos ensinam sempre. Eles nos ensinam como os professores, que durante tanto tempo vem dando lições, 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 e chega o momento da prova. Na hora da prova, o professor está ali do seu lado. Mas você pergunta, qual é a resposta da questão? Ele não vai ali pegar sua mão para fazer a questão. É hora de você mostrar que você conseguiu compreender tudo o que ele ensinou. E nós estamos na prova. O nosso guia está do nosso lado. Às vezes, a gente tem até um pouco de dificuldade de ter a resposta dele, o que corresponde ao professor que está perto, mas não pode ajudar. Mas nós estamos em prova, nós estamos sendo obrigados a conviver com a gente mesmo, a conviver com o que a gente aprendeu, a conviver com as nossas forças. E aí a gente está descobrindo que em algumas coisas nós somos fortes e em outras coisas nós temos deficiências. A gente está sendo forçado a buscar respostas, forças dentro de nós, sem muleta. Sem a muleta espiritual, sem a muleta do guia. E tudo isso é muito importante para nós. Tudo isso é muito útil para nós. Nós vamos sair dessa situação muito mais fortalecidos. Nós vamos sair dessa situação muito mais conscientes de que nós podemos. Porque, embora o nosso guia esteja do nosso lado, tentando até nos intuir bons pensamentos, nós estamos sendo confrontados com as nossas potencialidades
e com as nossas deficiências. E tem gente que não está gostando do que está vendo. Tem muita gente que não está gostando de ter que contar só consigo, porque se habituou o tempo inteiro a ficar dependente do professor ao lado para segurar a mão e responder a questão. Hoje não temos o professor. Hoje nós temos que contar com o que a gente aprendeu. E não adianta ficar se lamentando. Não adianta ficar para baixo, porque vai sofrer mais ainda. Então é hora sim de levantar a cabeça. Fala para você que você pode. Você pode não ter se habituado a isso, mas e ter usado a religião como fuga para os problemas, como muleta em todas as questões, mas a hora é agora. Isso, nós estamos em prova. E será que essa provação que a gente está passando não está querendo ensinar para você que você pode? Não está querendo ensinar para você que o contato espiritual é muito importante, pelas instruções que tem a nos dar, mas não para servir de muleta o tempo inteiro? Será que essa aprovação não está querendo mostrar para você que você é capaz, que você é forte, que nós somos centelhas divinas e que a gente só tem que deixar a nossa luz brilhar? Então, sejamos mais conscientes das nossas potencialidades. Se a gente não se esforça agora, se a gente simplesmente entra em lamentação, se a gente simplesmente fica o tempo inteiro procurando colo, procurando que alguém passe a mão na nossa cabeça e fale, vai meu filho, você consegue, a gente não aprendeu a lição. A gente não está buscando força dentro de nós. A gente não está exercitando aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa força mental. Então, nós somos capazes. E se a gente não faz isso, se a gente não percebe isso, se a gente não exercita, para você, no futuro, vai acontecer novamente alguma situação que você não vai poder ter contato com os guias, não vai poder ter muleta e vai ser colocado à prova outra vez. Não queremos isso. Vamos passar logo de uma vez. A prova daqui a pouco acaba. Levanta a cabeça, força, seja consciente das razões espirituais pelas quais você passa por aquilo que está passando, pelas dificuldades, por encarar a doença, por encarar a morte, encarar como ela é, que é o fim do sofrimento. Ninguém morre de véspera, ninguém morre antes do seu tempo. Todos nós somos abençoados por Deus. Deus cuida de cada um de nós e nos dá tudo o que nós precisamos, tudo o que merecemos. Nenhum de nós tem nem mais e nem menos do que merece. Lamentar não adianta, não resolve. Vamos ser conscientes, vamos ser fortes. Você é capaz, eu sou capaz. Todos nós somos capazes. E vamos sair dessa pandemia, vamos sair dessa situação tão difícil que a gente está passando, com a cabeça erguida. E quando terminar, a gente vai olhar para trás e vai falar assim: caramba, venci. É isso que eu desejo para você. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Grande beijo.